Aí, voltei. Vamos lá? Chegou a hora da atividade. Vamos ver o que nós temos hoje de proposta para atividade? Gente, nós temos um bocado de coisa para fazer. E eu trouxe um tanto de dica aqui para facilitar a resolução da atividade. Vamos lá? Então, vamos ver aqui, ó. Na semana 1 do novo PET, o que nós vamos ver? Nós vamos ver números racionais na representação fracionária e na decimal. Usos, ordenação e associação com pontos na reta numérica e operação. Ou seja, o objetivo da atividade essa semana é identificar a posição de números racionais na reta numérica, bem como resolver problemas envolvendo essa questão de números racionais, ok? Então vamos aqui ver o que nós temos. Então nós vamos ver números racionais na reta numérica. Vamos para a primeira questão. Gente, presta bastante atenção nas questões, tá? Olha, a atividade 1 diz assim: um aperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica muito utilizado em laboratórios de físicas, eletrônica e etc. Ele contém uma escala graduada em que o ponto central é o zero e as extremidades, vamos imaginar aqui a régua, tá? E vamos supor que o ponto central seja o zero, como está ali na figura, e suas extremidades. Isso é extremidade, aqui é a outra extremidade, tá? Da escala apresentam valores limites suportados pelo aparelho. O ponteiro indica o valor da medição em cada instante. A escala de um aperímetro ilustrada na figura abaixo está dividida em 8 regiões. Ela aí na figura de vocês, ela foi dividida. Região 1, 2, 3, 4, 5. E entre uma região e outra, esse pedaço aqui, diz o problema que ele tem 10 unidades, tá bom? Ele tem 10 unidades. Mas peraí um pouquinho, professor, o que é um aperímetro? Lá em cima tá explicando, mas vamos ver aqui mais ou menos o que é. Aqui eu trouxe para vocês o modelo de um aperímetro real, tá? Então, um aperímetro é um instrumento destinado à medição de intensidades da corrente elétrica, tudo aquilo que envolve eletricidade. A unidade de medida usada no aperímetro é o ampere, representado pela letra A, em sistemas elétricos. O aperímetro pode medir correntes contínuas ou alternadas, tá ok? Então, aqui nós temos um exemplo de um aperímetro, mas vamos voltar na questão aqui. Bom, aí vocês têm esse aperímetro, o modelo de aperímetro, aonde no centro dela nós temos o zero, aí nós temos à direita os números positivos, né? À sua direita os números positivos e à sua esquerda os números negativos. Repare que de um número ao outro passa-se 10 unidades. Então nós temos aqui, ó, vamos começar dos números negativos. Nós temos menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0, até o número 40 positivo. Gente, aí, o que está pedindo? Durante a medição, foram encontrados os valores menos 731,25 avos e 327,20 avos. Esses valores se apresentam respectivamente. Por exemplo, o que é respectivamente? Conforme apareceu ali, os números menos 731,25 avos e 327,20 avos, nessa ordem, embaixo a resposta também vai ter que estar nessa mesma ordem, tá? Aí, gente, presta atenção na dica. Olha ali, a letra A diz assim, está entre o 2 e o 3, o 2 e o 4, letra B, letra C, o 7 e o 3, ou a letra D, o 7 e o 6. Professora, como é que eu vou saber isso? Eu sei que é meio complicado para a gente estar começando agora, encontrar na reta numérica números fracionários, beleza? Nós sabemos ali que na reta nós temos números inteiros. Nós temos ali o 10, 20, 30 e 40, tanto positivo quanto negativo. E como é que eu vou localizar esse número fracionário nessa reta? Tem uma dica, ó, bacana para vocês. Presta atenção aqui na dica. A dica que eu tenho aqui para vocês é o seguinte: nós sabemos que toda fração é uma divisão. Nós sabemos disso, não é? É o número de cima, que é o numerador, dividido pelo número de baixo, que é o denominador. Prático assim. Então, aqui eu coloquei 731,25. Gente, repare que eu tirei o sinal. Neste caso aqui, o sinal não vai fazer diferença. Eu só vou usar o sinal agora no final, tá? Então, eu vou pegar aqui 731 dividido por 25. Vai demorar um pouquinho, porque eu fiz o processo um por um, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Para eu dividir 731, eu vou pegar o número 73 e dividir por 25, eu vou encontrar 2. 2 vezes 25 é igual a 50, 73 menos 50 é igual a 23, eu vou descer o número 1. Agora eu tenho o número 231 dividido por 25, eu encontro o número 9.
9 vezes 25 é igual a 225. 231 menos 225, eu vou encontrar 6. Nesse caso, eu não posso parar o cálculo aqui, eu preciso terminar essa divisão. Então, o que eu faço? Eu vou acrescentar um zero aqui e colocar uma vírgula ali logo depois do 9. Então, agora eu tenho 60 dividido por 25, vou encontrar 2. 2 vezes 25 é igual a 50, que 60 menos 50 é 10. Como eu já coloquei a vírgula, eu posso continuar, vou acrescentar outro zero. Então, 100 dividido por 25 é igual a 4. 4 vezes 25 é igual a 100. 100 menos 100 é igual a 0. Encerrei aqui a minha divisão. Logo, 731 25avos em número decimal, nós vamos ter o que aqui? O número 29,24. No próximo, eu tenho 327 dividido por 20. Então, eu vou pegar o 32 dividido por 20, encontro 1. 1 vezes 20, 20. 32 menos 20 é igual a 12. Vou descer o 7. 127 dividido por 20 é igual a 6. 6 vezes 20 é igual a 120. Então, 127 menos 120, eu vou encontrar 7, tá? Aí vai ser do mesmo esquema do de lá. Não posso parar a divisão aqui. Então, eu vou acrescentar uma vírgula ali e um zero logo após o 7. Agora, eu tenho o número 70 dividido por 20, vai ser igual a 3. 3 vezes 20, 60. 70 menos 60 vai ser igual a 10. Aí eu acrescento o zero, porque eu já coloquei a vírgula ali, então eu posso acrescentar o zero aqui. Então, eu vou dividir 100 dividido por 20 é igual a 5. 5 vezes 20, 100. 100 menos 100 é igual a 0. Então, 327 20avos em número decimal vai ser igual ao quê? 16,35, tá bom? Gente, olha aí, eu te dei praticamente a resposta. Eu sei que o número menos 731 25avos em número decimal vai ser menos 29,24. E o número 327 20avos vai ser 16,35, tá bom? Então, esses dois números que nós encontramos ali, ele se encaixa aonde aí nessa reta numérica? Preste atenção que vai dar certo. Questão 2. A Escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Neste ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa que deverá ser feita em um conjunto com seus alunos. A professora de matemática do 7º ano ficou responsável pelas bandeirinhas e, para avaliar a atividade, solicitou a cada aluno que levasse bandeirinhas recortadas e que escrevessem cada uma número racional. O que é número racional? São todos os números naturais, inteiros e aqueles números em forma de fração ou decimal. A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais escritos nelas, em ordem crescente, do menor para o maior. Então, deveriam ser colocados corretamente um após o outro, do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as primeiras bandeirinhas conforme mostra a figura abaixo. Então, nós temos aí, o primeiro grupo formou dessa forma, menos 2, menos 1,5, menos 1. Aí faltou um número aí na bandeirinha do meio. Aí continuou, 0,7, 3 meios, 7 meios. Gente, ficou faltando um número. Então, entre os números apresentados a seguir, o único número que poderá ser escrito na bandeirinha, que fica entre o menos 1 e o 0,7 é... Repare que nós temos aqui 4 números. Esses números estão escritos de forma diferente um do outro. Nós temos aqui a letra A, nós temos uma fração. Na letra C, nós também temos uma fração. Na letra B, nós temos um número decimal, escrito de forma decimal, né? E a letra D também. Então, qual é a dica que eu dou? A dica que eu dou para vocês é que vocês transformem esses números para se tornar iguais. No caso aqui, vocês podem pegar o 3 quartos, né, que é a fração da letra A, e dividir 3 por 4, você vai achar um número decimal. Vai ficar mais fácil para você localizar esse número ali. 8 quartos também você faz a mesma coisa, você divide 8 por 4, o número que você achar, você vai analisar qual dos 4, A, B, C ou D, melhor se encaixa ali. Lembre, gente, que esse número ele tem que ser maior que menos 1 e menor que 0,7, tá bom? Gente, é tanta dica que eu tô assim, ó, besta. Então, vamos aqui. Lembrando da dica de ouro para realizar essa atividade. Fração é uma divisão. Você vai dividir o numerador pelo denominador para poder encontrar o número ali, ó, que está naquele lugar da interrogação. Tá bom, gente? Questão 3. Faça comparação dos números correspondentes às situações dadas utilizando os símbolos maior que ou símbolo menor que, maior ou menor,
Tá ok? Ô, gente, na sala de aula eu já tinha explicado sobre isso. Vocês lembram quando eu falei sobre maior que e menor que? Olha para vocês verem. A forma melhor que eu acho para a gente poder identificar para onde fica a abertura desse sinal, eu digo o seguinte. Essa parte aqui, o espaço dela não é maior do que essa? Então, se essa parte é maior do que essa parte vai ficar sempre virada para o lado do maior número. E essa parte aqui que o espaço é menor, ela vai ficar virada por menor número. Gente, essa dica aí não tem como errar. Então, eu vou dar um exemplo aqui da letra A, por exemplo, tá? Olha, vamos ver aqui o exemplo da letra A. 3,5 graus abaixo de zero é o mesmo que 3,5 negativo. Então, vamos usar aqui a régua. Vamos supor que na minha régua aqui, nós temos aqui o zero, tá? Eu vou colocar o zero aqui, deixa eu pegar um piloto aqui a preto. Ficou bem lindo o meu zero, ó. Então, aqui, ó, aqui nós temos o zero, tá? Então, todo número que tiver aqui abaixo, ele vai ser negativo. Todo número que tiver aqui acima, ele será positivo. Então, ali diz que 3,5 está abaixo de zero. Então, se ele está abaixo, ele vai ser o quê? Negativo. Então, nós vamos ter menos 3,5. E 1,3, ali o problema diz que ele está acima do zero. O zero está aqui, ele está acima do zero. Então, se ele está acima do zero, ele é um número positivo, mais 1,3. Então, vamos ver aqui, ó. Então, menos 3,5, ele é menor que 1,3. Outra dica, gente, presta atenção no que eu vou dizer. Todo número negativo, não importa o tamanho do valor do algarismo, tá? Vamos falar assim, não importa quais algarismos estão nele, ele é negativo, qualquer número negativo, ele é menor que qualquer número positivo, tá? Então, um número negativo, ele é menor que qualquer número positivo. Fica ligado aí, tá bom? Olha, sistematizando aqui. Todo número racional pode ser escrito na forma de número decimal, por meio de uma decimal exata. Por exemplo, quando eu vou dividir 3/4, 3 dividido por 4, eu vou achar 0,75, 75 centésimo. Isso aqui eu chamo de decimal exato, ou seja, eu consegui achar o final daquela divisão. Quando eu estou dividindo o número, por exemplo, o 1 e o 3, eu não vou conseguir chegar ao final. Por mais que eu acrescente zero, depois que eu coloquei a vírgula, acrescento zero, 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 eu vou sempre achar o mesmo número, o mesmo algarismo. O que vai acontecer? Isso vai chamar-se dízima periódica, que ela vai continuar, ela não vai ter um fim, tá bom? Então, lembrando aí que racional lembra razão, que em matemática lembra comparação pela divisão. Então, por isso que nós dizemos que toda fração ela pode ser resolvida através de uma divisão, tá bom? Questão 4. Essa questão 4 vai precisar de um pouco de atenção de vocês. Aliás, um tanto, né? De atenção. Presta atenção aqui no que eu vou ler, eu vou estar explicando passo a passo para vocês. A figura 1 representa 2 tubos de vidro T e M, tá, gente? Eu vou usar aqui esses 2 vidros que são do mesmo tamanho. Deixa eu tirar essas florzinhas aqui para facilitar. Então, eu tenho 2 vidros. Vamos supor que esses 2 vidros aqui sejam o tubo T e o tubo M. Repare que no tubo T, ele está dividido em 5 partes iguais, certo? Olha lá, ó, ele está dividido em 5 partes iguais. Então, foi dividido o tubo T em 5 partes. O tubo M foram divididos em 4 partes iguais. Eles são do mesmo tamanho, porém a divisão foi feita de forma diferente. Esse dividiu em 5 partes e esse dividiu-se em 4 partes, tá? Aí diz assim, a cor laranja representa o líquido que cada um contém. A figura 2, os tubos T e M, após ser despejado, parte do líquido contido no tubo M, T, enchendo. Então, esse aqui, que é o tubo T, ele não estava cheio. Repara na figura, ele não estava cheio. Aqui tá cheio de areinha, mas desconsidere, tá? Ele não estava cheio. Ele estava por aqui assim, mais ou menos. Aí, quando pegou o líquido que estava no tubo M e entornou aqui, esse tubo ficou cheio, mas sobrou um pouco nesse. O problema é o seguinte, qual é a quantidade que sobrou nesse tubo? Qual é a quantidade que sobrou nesse tubo? Vamos ver aqui algumas coisas que eu trouxe, ó. Para realizar essa questão, imagine que a quantidade de líquido necessário para encher os tubos seja 1000 ml, 1 litro, tá?
Então, no tubo T, como eu disse para vocês que ele estava dividido em 5 partes, a quantidade de líquido, 1000 ml, foi dividido em 5 partes. Se é dividido em 5 partes iguais, é em torno de 200 ml em cada um. Cada pedacinho daquele ali representa 200 ml. Já no tubo M, ele foi dividido com a mesma quantidade de líquido, ele foi dividido em 4 partes. Ou seja, cada parte desse representa 250 ml. Olha a dica, tá? Então vamos aqui. No momento que se pega o líquido do tubo M e despeja no tubo T, tá? O tubo T vai ficar cheio, tá vendo aí? O tubo T ficou cheio. Mas eu quero saber agora, o problema pede, quanto é que sobrou? Que quantidade essa é representada do que sobrou? Olha aí, nessa condição, a fração que representa a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M, da figura 2, é 1/10. Esse pouquinho que sobrou aí representa 1/10. O que é 1/10? É como se o vidro fosse dividido agora em não mais em 4 ou em 5, mas em 10 partes iguais e sobrou apenas 1/10 desse. 2/3, ou seja, foi dividido em 3 partes iguais e sobrou 1/3. Será que foi? 4/7 dividido em 7 partes iguais e sobrou 4/7. 11/10, olha, gente, 11/10 significa o quê? Que foi utilizado todo o líquido desse, sobrou todo o líquido desse mais um pouquinho desse. Será que foi assim? Né? Então analise aí direitinho para a gente poder responder essa questão. Então nós temos aqui essas 4 opções. O que vocês acham que vai ser a resposta? Questão 5 e última. Utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre números racionais e calcule o resultado dessas operações. Ali nós temos um problema misturado palavras e números. E eu quero aqui toda uma linguagem simbólica, números e sinais, ok? Nós vamos tirar as palavras. Mas antes, deixa eu deixa eu relembrar para vocês essas palavrinhas que constam aí na letra A letra D, tá? Inclusive na letra F. Vamos ver aqui, ó. O que é produto? É resultado da multiplicação, quociente, resultado da divisão, soma, resultado da adição, diferença, resultado da subtração. Então, todos aqueles ali, se você observar bem essas palavras, produto, quociente, soma e diferença, você vai saber que tipo de símbolo vai ser usado para representar cada expressão dessa. Aí eu trouxe aqui agora um exemplo, tá? Vamos ver o exemplo da letra A. Já trouxe a letra A prontinha para vocês. Então, o produto, se é produto, é resultado da multiplicação. O produto entre menos 1,2 e 0,6. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei menos 1,2 vezes, que é produto, é multiplicação, vezes 0,6, achei quem? Menos 0,72. Por que menos 0,72? Porque 1,2 ali é negativo, tá bom? Então, na multiplicação negativo e positivo, fica negativo. Então, vamos aqui. Gente, aí eu trouxe algumas dicas. Vamos aqui para a próxima dica. Atenção nas letras E, G e H. Trata-se de potenciação. Olha lá, ó. Menos 2/3 elevado à quarta potência. A letra G, 0,7 elevado ao cubo. Letra H, menos 5 elevado à quarta potência. Gente, vamos relembrar o que é potência a grosso modo? Deixa eu falar para vocês aqui a grosso modo. A potenciação significa o seguinte, você vai multiplicar a base pela quantidade de vezes que indica o expoente, tá? Então, o que é a base? A base, por exemplo, aqui no 2/3 ou 2 elevado ao cubo, 2/3 não, gente, 2 elevado ao cubo, não é? Eu falei como fração, mas não é potenciação. 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo significa o seguinte, que o 2 é a base, tá? O 2 é a base. O 3 é o expoente. Então, eu vou multiplicar a base pela quantidade de vezes que indica o expoente. Eu não vou multiplicar 2 vezes 3. Eu vou multiplicar 2, 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que eu vou achar o número 8, tá? Então, deixa eu só lembrar para vocês ali o que é quarta potência e o que é cubo. Quarta potência é um número elevado a 4, tá? E cubo é um número elevado a 3, ok? A outra informação que eu tenho aqui é relacionada à letra F. Outra dica, quando tiver 2 números representados de forma diferente, transforme um dos dois.
A letra F, por exemplo, nós temos um número inteiro e um número fracionário. O que eu dou a dica para vocês? Pega o número fracionário e transforma ele em um número decimal, que vai facilitar para vocês. Como é que você vai transformar? Dividindo. 1 dividido por 16. Tem como, professora? Tem. Lembra lá que eu oriento colocar vírgula e acrescentar zero quando necessário? É assim que se faz, ok, gente? Então tá aí. Essa é a nossa atividade. Atividade da semana 1 do PET 4. Embaixo nós temos as referências da onde foram tiradas essas atividades, tá bom? Então, faça com capricho, leia todos os enunciados com atenção e se assistir o vídeo com atenção também vai dar certo, você não vai ter chance de errar, porque tá bem explicadinho. Não deixe para fazer depois, mande fotos para mim para você participar do Gincapet e qualquer dúvida, gente, após assistir ao vídeo, tá? Pode me procurar no privado. Por que eu falo isso? Porque às vezes o aluno pega a atividade, fica sem querer assistir ao vídeo, aí fica sem saber o que fazer. Então, se assiste o vídeo, tem condições de fazer tudo direitinho, tá bom? E aí está. Um forte abraço para todos vocês, tá bom? Estou aguardando as fotos das atividades. Bye, bye para vocês, gente.